Olá, eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu canal. E diretamente do fundo do mar, uma nova história eu tenho para te contar. E esse é mais um daqueles clássicos de se apaixonar, A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen. Essa versão que irei te contar pode ser um pouquinho diferente das versões que são mais populares. E aqui também tem um pouco de adaptação, onde eu coloco um pouco da minha contação. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e já deixe o seu like. Mas vamos logo para esse incrível mergulho, quer dizer, essa incrível história. Longe, bem longe da terra, em alto mar, aonde as águas são azuis e transparentes como vidro, lá aonde as âncoras dos navios não conseguem chegar ao fundo, vive o povo do mar. E é tão profunda essa parte do oceano que seria preciso empilhar várias torres de igreja para que finalmente uma delas apontasse para a superfície. Mas não pensem vocês que no fundo do mar só havia areia branquinha. Não, não, não. Ali cresciam plantas estranhíssimas. Peixes grandes e pequenos deslizavam por toda parte. E o que ninguém seria capaz de acreditar é que no fundo do mar, no lugar mais profundo, havia um belíssimo castelo, tão radiante e luxuoso que nunca se vira na terra algo igual. E nele reinava o Rei do Mar. O Rei do Mar havia ficado viúvo há muitos anos e cuidava sozinho de suas 6 pequenas filhas, mas contava com a ajuda de sua mãe, a avó das meninas, que era tida como a rainha mãe. A mais bonita e doce de todas era a caçula. Tinha a pele fina como pétalas de rosa, olhos azuis como as águas de um lago profundo. Só que ela não era humana, era uma sereia, pois no lugar de pernas possuía uma cauda de peixe. E ela, junto com o povo do mar, habitavam as profundezas dos oceanos sem que jamais alguém imaginasse. E as jovens sereias gostavam de passar o dia todo brincando e se divertindo pelo castelo. Cada sereia possuía um jardim para cuidar e cada uma plantava ali o que bem entendia. O da caçulinha era todo redondo, pois ela queria dar aparência como se fosse o sol. O jardim da caçula era o mais estranho também, pois nele ela havia colocado uma estátua de um jovem que ela não sabia muito bem quem era, mas encontrou no fundo do mar uma estátua tão linda que decidiu em seu jardim colocar. A caçula, junto com as suas irmãs, adoravam escutar as histórias que sua avó contava. Sua avó sempre trazia histórias do povo lá de cima e dizia às princesinhas: minhas queridas, quando vocês completarem 15 anos, poderão subir à superfície. Ali poderão se sentar sobre algum rochedo, observar os navios que pelo mar adentram e, se tiverem coragem, poderão nadar até o próximo litoral, de onde enxergará de longe a cidade dos homens e as florestas da terra. Todas escutavam fascinadas todas aquelas histórias. No ano seguinte, a irmã mais velha completaria 15 anos e poderia nadar até a superfície. De uma sereia para outra, a diferença era de mais ou menos um ano. E de todas as sereias, aquela que se encontrava mais ansiosa para conhecer o povo da terra era a caçula, e ela demoraria ainda alguns anos para poder subir à superfície. Finalmente, a irmã mais velha da pequena sereia completou 15 anos e foi à superfície. Quando ela retornou, todas as suas irmãs estavam ávidas por escutar as histórias dela. E ela contou da beleza da lua, das luzes das cidades, e ano após ano, cada uma das sereias teve a oportunidade de ir à terra e conhecer algo incrível da superfície. Com o passar do tempo, as sereiazinhas
iam deixando de dar tanta bola ao mundo da superfície. Somente a caçulinha ainda estava ansiosíssima e escutava atentamente a cada história, a cada detalhe que suas irmãs traziam. Enquanto isso, a sereiazinha só se lamentava. Ah, se eu já tivesse 15 anos, tenho certeza que vou amar o povo da superfície. Por fim, ela também completou 15 anos. Ui! Vocês imaginam qual não era a alegria da pequena sereia que finalmente tivera a grande oportunidade de ir à superfície. E a pequena sereia sentou-se em uma das rochas que ficavam no meio do mar e ficou a tudo observar. Ficou fascinada, pois de longe já via alguma parte da cidade dos humanos e via aqueles enormes barcos que passavam de um lado para o outro, carregado de pessoas. E ficou a cantar. Um dos barcos que navegava pelo mar chamou muito a atenção da princesinha e ela então discretamente passou a segui-lo. Neste barco, uma enorme festa rolava, pois havia música, dança, risada e, pelo que se entendia, estava-se comemorando o aniversário de alguém. E no meio do barco gritavam: "Viva o príncipe! Viva Vossa Majestade!" A festança estava muito boa, até que de repente o céu começou a trocar de cor. Ficou mais acinzentado, trovões se ouviam por todo lado e o mar começou a ficar revolto. Uma grande tempestade começou. Para a pequena sereia, aquele mar revolto nada significava, mas para os humanos que estavam em cima do barco, a coisa começou a ficar feia, pois o barco balançava de um lado para o outro e começaram a gritar: "Peguem as boias! Peguem as boias! O barco vai virar!" Até que virou e com ele todos foram mar adentro. Alguns, de fato, conseguiram se apoiar em suas boias, outros nos destroços do navio e começaram a rapidamente nadar, procurando terra firme. Quem não encontrou muita sorte foi o príncipe, pois ele em nada conseguiu se agarrar e começou a nadar. Nadava muito forte, mas cansou-se. Já não conseguia mais respirar. Decidiu então parar e deixar que a morte então o levasse. A princesinha estava olhando tudo de longe e rapidamente veio nadando em direção ao príncipe. Agarrou e com ele foi nadando até terra firme. A princesinha também se cansou, mas queria salvar aquele belo príncipe. Finalmente, terra firme encontrou. Colocou o príncipe ali deitado. Ele estava inconsciente, mas ela conseguia escutar a sua respiração, ainda que leve, e seus batimentos. O príncipe estava vivo. E quanto mais ela observava, mais intrigada ela ficava, pois aquele rosto lhe era tão familiar. Não tinha a menor ideia, nunca vira aquele príncipe antes. Até que se lembrou, aquela estátua que ela guardava com tanto carinho em seu jardim era a estátua do príncipe. De alguma forma, aquela estátua caíra de algum dos navios e fora parar próximo aonde a sereinha morava. Começou a escutar passos. Não sabia como os humanos iriam responder a uma sereia, então ela rapidamente tomou o rumo do mar, mas ficou ali próximo para escutar. O príncipe está vivo! Fizeram mais festa ainda sabendo que ele estava vivo e levaram-o então agora para o seu castelo. Agora a pequena sereia já tinha a permissão para ir até a superfície, então praticamente todos os dias ela subia e ia até o local aonde deixara o príncipe. De longe, ela via o príncipe andar pelo castelo e todos os dias ficava ali a contemplá-lo. Quanto mais se passavam os dias, mais triste a sereinha ficava, pois ela só conseguia pensar no príncipe e no povo da superfície. Um dia, a sereinha perguntou
contou à sua avó: os homens só morrem uma vez quando têm a infelicidade de se afogar. Do contrário, vivem eternamente? Não morrem como nós que vivemos embaixo do mar? E sua avó lhe respondeu: minha netinha, eles também morrem. Sua vida é até mais curta como a nossa. Enquanto nós, povo do mar, vivemos 300 anos, eles raramente chegam até 100. Eles enterram os seus mortos. Nós não, pois quando nós morremos, viramos espuma do mar. Isso é porque nós não temos uma alma imortal como a deles, minha querida, dizia sua avó. E ainda completou: a morte dos homens só atinge o seu corpo, já que suas almas passam a viver eternamente. Eles sobem para os céus, além das estrelas, assim como nós subimos à tona do mar para contemplar o mundo dos homens. Eles sobem à tona do céu para contemplar um mundo desconhecido que nossos olhos jamais chegarão a ver. E também não temos uma alma imortal, queixou-se a princesinha. Eu trocaria meus 300 anos de vida por um só dia como ser humano, desde que isso me permitisse o acesso à eternidade dos céus. Não fique pensando nisso. Nossa vida é aqui embaixo, a vida deles é lá em cima, repreendia sua avó. Então esse é o meu destino? Morrer e virar espuma do mar, sem nunca mais escutar a música das ondas? Ou admirar as flores e o brilho do sol? Que posso fazer eu para ter uma alma imortal? Sua avó respondeu: nada, nada. Você só teria uma alma imortal se um ser humano se apaixonasse por você, amando-a tanto que você se tornaria a ele mais cara e preciosa que os seus próprios pais. E todos os seus pensamentos fossem dedicados somente a você. E ele, na presença de um sacerdote, jurasse ser eternamente fiel a você. Basicamente, se um humano se apaixonasse e tomasse a sereia para casar-se com ela. E sua avó ainda completou: mas para isso, você teria que viver a vida deles e teria aquelas coisas estranhas que eles usam para andar, pernas. Passados dias, sua avó já nem se lembrava mais da conversa que tivera com a garota, mas ela já não esquecia. E pensava o tempo todo quem poderia amá-la. Talvez o príncipe retribuísse o amor que ela tinha por ele. Como conseguir pernas para caminhar e encontrar com o príncipe? Suas irmãs e sua avó não estavam interessadas em ajudá-la. E elas também não faziam a menor ideia de como conquistar pernas. Mas ela sabia que havia um trecho do mar, uma área muito obscura, que todos evitavam por ali passar, pois geralmente quem por lá se aventurava não voltava mais. Lá morava a bruxa do mar. Desesperada, a princesa não encontrava outra solução a não ser buscar a bruxa do mar. Mas ela não fazia nada de graça. Tomada de coragem, a pequena sereia atravessou aquele tortuoso e perigoso caminho para chegar até a bruxa do mar. Quando foi bater na porta para entrar, esta logo se abriu e uma gargalhada terrível começou a se ouvir. Olá, minha princesa. Vem aqui. A bruxa do mar não tinha cauda de peixe como as sereias, mas sim tentáculos feios e pegajosos. E seus bichos de estimação eram enguias, que ficavam o tempo todo ao lado dela. A princesa estava com muito medo, mas já estava ali. Eu sei o que você quer. Você quer o amor do príncipe, não é mesmo? O amor do príncipe não posso lhe dar, mas posso lhe dar o que você tanto deseja: pernas para caminhar. É isso, não é mesmo? Você faria qualquer coisa para ter essas pernas, não é mesmo? Sim, sim! Se tiver um tempo com o príncipe, talvez por mim ele se apaixone.
Talvez sim, talvez não. De fato não me importo. Mas se as pernas tanto você quer, posso lhe dar. Você sabe que tudo tem um preço, não é mesmo? Sim, já esperava, princesinha. Muito bem, dar-te-ei uma poção poderosa que transformará sua bela cauda em pernas para andar. Porém, sua caminhada não será fácil, pois a cada passo que der, será como se seus pés andassem sobre facas afiadas. Sentirá uma dor terrível ao usar as pernas. Mesmo assim você quer? A princesa começou a pensar em sua alma eterna e disse sim. O pagamento é a sua bela voz. Quero-a para mim. A princesa tomou um baque ao escutar aquilo. Não esperava que a bruxa pedisse isso. Como ela conversaria com o príncipe? Como diria que fora ela que o salvara do naufrágio? A princesinha tristemente assentiu com a cabeça. Pois tome, aqui está a poção. Assim que tocou com suas mãos a poção, sua voz sumiu e ela já não conseguia falar. Imbuída da poção e sem sua voz, a princesa começou a nadar para a superfície. Chegando próximo às terras do príncipe, tomou a poção. E no lugar da cauda, pernas lindas apareceram. Deu certo, pensava a princesa. E ela então começou a andar. E de fato, a bruxa estava certa. Sentia uma dor terrível ao caminhar. Encontrou um príncipe e ele começou a fazer-lhe diversas perguntas que ela não podia responder a nenhuma. Foi tomado de compaixão e levou a garota para o castelo para morar com ele, pois percebia que ela nada tinha. Achou que era uma sem-teto. A garota então passou a habitar o castelo do príncipe. Todas as noites um baile acontecia e belíssimas valsas eram tocadas. A garota não sabia explicar como, mas ela possuía o delicado dom de dançar e dançava pelo castelo. E todos, inclusive o príncipe, paravam para apreciar aquela belíssima garota a dançar. Ela ainda continuava a sentir terríveis dores ao andar e principalmente ao dançar, mas suportava todo aquele sofrimento por amor ao príncipe e pelo desejo de uma alma eterna possuir. O príncipe, certa noite, convidou-a para dançar com ele. A pequena sereia desejava ardentemente que o príncipe se recordasse que fora ela que o salvara. Mas como ele estava desacordado na época, ele não lembrava de seu rosto. Lembrava apenas de ter escutado uma doce e belíssima voz. Cantara para ele enquanto o levava à praia. A voz era inesquecível ao príncipe, mas a princesa não tinha mais sua doce voz para comprovar que era ela. E no fundo do mar, a bruxa estava a aprontar. Um belo dia, no reino do príncipe, apareceu uma belíssima garota e ela logo foi ter com o príncipe. Quando chegou próximo a ele, começou a cantar. Sua voz era a coisa mais bela que ouvira na vida. Todos que estavam ali pararam para escutar. Ela, foi você que me salvou. Não sei como fez aquilo, mas foi a sua voz que escutei durante o naufrágio. Oh, meu príncipe, sim, fui eu que o salvei. A pequena sereia, que estava do outro lado da sala, tomou um baita susto, pois a garota possuía exatamente a sua voz. Como aquilo fora possível? De repente, o príncipe esquecera todo o sentimento que havia crescido no seu coração pela pequena sereia. E enganado como estava de que aquela garota fora sua salvadora, pediu-a imediatamente em casamento. E o casamento fora marcado para dali uma semana. Porém, havia uma parte da maldição que a bruxa do mar não havia contado à princesinha. Se o príncipe não se apaixonasse e casasse com ela, e no caso, casasse-se com outra, a pequena sereia
morreria no dia seguinte, transformando-se em espuma do mar. A noiva do príncipe e futura rainha estava a se preparar para o casório e quando olhou para o espelho para terminar de se arrumar, no seu reflexo não era sua imagem refletida, mas sim a da bruxa do mar. A pequena sereia vira toda a cena, pois estava passando próximo ao quarto da futura rainha. Mas agora, sem poder falar, e o príncipe todo apaixonado por ela, quem acreditaria que se tratava era da bruxa do mar? Agora já faltavam poucas horas para o casamento acontecer e ela estava à beira da praia a chorar. Não tinha mais o que fazer quando de repente algo começou a se aproximar e velozmente nadava em direção a ela. Quem apareceu foram suas 5 irmãs, sua avó e seu pai, somente com a cabecinha para fora. Oh, minha filha, como ousa ir embora sem a mim consultar? Deixou-me tão preocupado. Sua avó, quase aos prantos. Suas irmãs diziam: vamos, volte com a gente. Como pôde fazer isso conosco? E a garota apenas assentiu, pois não podia falar. Sua família já sabia o que acontecia. Sabiam dos planos da bruxa e sabiam do fundo do coração que sua filha amava muito o povo da terra. Seu pai então disse: é isso mesmo que você quer, minha filha? Simplesmente assentia a princesinha. O rei sabia que não podia obrigar sua filha a voltar para o fundo do mar, pois ela continuaria sendo infeliz. Também não podia ver sua filha morrer pelo terrível feitiço que a bruxa do mar lhe fizera. Minha filha, não temos o poder de desfazer o feitiço da bruxa, mas podemos ajudar. Tome. E entregou um frasco cheio d'água para a princesa. Esta água vem da fonte da própria bruxa e é capaz de reverter os feitiços mais simples. Por isso, jogue em cima da bruxa. Assim que a água lhe tocar, a sua verdadeira aparência irá se revelar à frente de todos. Vamos, minha irmã, não perca tempo! E a princesa então foi correndo. Os noivos já se encontravam no altar. A garota foi se aproximando, empurrando um, empurrando o outro. Chegou o mais próximo que pôde da noiva. Abriu o frasquinho e começou a jogar-lhe água. A garota começou a se coçar e em seu lugar apareceu a terrível bruxa. Os seus tentáculos enormes. Todos se assustaram. Um monstro! Um monstro! A bruxa então, sem poder enganar mais ninguém, começou a atacar a todos, inclusive o príncipe. O príncipe então travou a maior batalha de sua vida e finalmente, com um certeiro golpe de espada, matou a bruxa. No instante em que a bruxa morreu, a voz que ela roubara retornou à pequena sereia. E ela então começou a tagarelar sem parar. Todos tomaram um susto ao ver aquela garota que até poucas horas era completamente muda não parar de falar. Mas espere, aquela bela voz pertence a você? Sim, e a garota finalmente pôde contar que fora ela que salvara o príncipe. Agora já não havia mais dúvidas. Príncipe finalmente se dera conta de que a pessoa que o salvara estava ao seu lado o tempo todo e que ele estava completamente apaixonado por ela. Desta vez, ele pediu em casamento a garota certa. O casamento aconteceu, os dois disseram sim e agora estavam eternamente ligados um ao outro. Agora que estava casada com o príncipe, ela já não podia mais voltar a ser sereia, mas estava completamente feliz. Sempre que podiam, sua família vinha à superfície para visitá-la. Depois de muitos anos reinar juntamente a seu príncipe, ambos possuíam a sua alma imortal e a princesa finalmente pôde alcançar aquilo que mais desejara. E essa é a história de hoje. E aí, você já conhecia essa versão da Pequena Sereia? Compartilhe com aquela pessoa que também vai gostar de conhecer uma nova versão.